Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhando o processo de exploração dos recursos, das atividades econômicas e dos recursos naturais que estão inseridos no espaço amazônico, tá? Nós já vimos várias atividades econômicas, atividades que eram extrativistas e deram ao início ao processo de atividades agrícolas. E na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre a pecuária e o desenvolvimento dessa atividade dentro da região amazônica. Hoje a gente tem um outro tema que vai ser sobre a atividade madeireira. Quando se fala em extração, o extrativismo da madeira na Amazônia, essa atividade ela tem assim, uma estreita relação com a pecuária empresarial, porque quando se fala em criar gado, que é a atividade da pecuária, o primeiro passo, a se fazer é produzir o pasto, é criar o gado, criar o espaço para que o gado seja criado, E aí, essa produção de pasto, ela requer a retirada da madeira, a retirada da vegetação, tá? Então, uma das principais causas, que levam ao processo de desmatamento, ao processo de retirada da vegetação na Amazônia e em outros lugares do espaço mundial, é justamente uma delas é a criação de gado, que é a pecuária. É claro que essa extração ela se dá por vários motivos. A questão do desenvolvimento da sociedade, a questão do crescimento da população, que faz com que a população precise de mais alimento, maior número de pessoas, maior quantidade de alimentos. E esse alimento está na agricultura, está na pecuária, e está em outras atividades econômicas. E a pecuária, ela tem essa estreita relação aí com o processo de retirada da vegetação. E quando se fala em Amazônia, isso se dá em grande extensão, porque a Amazônia é a maior floresta vegetal do mundo. Então, os olhos voltados para a região amazônica na extração desses recursos, ele é muito intenso, tá? Então, a extração da madeira, antigamente ela se fazia mais propriamente nas áreas próximas aos rios da região amazônica, porque era através dos rios que se fazia o escoamento da produção. Todas as árvores, toda a madeira que era retirada da região, o escoamento se dava a partir dos rios, que era o único meio de transporte. Recentemente, esse processo ele vem se alterando, devido ao desenvolvimento econômico, social, o espaço físico da Amazônia, começaram a surgir as estradas, as rodovias, e isso faz com que haja um outro processo de retirada dessa vegetação, através das estradas. E aí, com isso, o processo de devastação, de desmatamento, ele começa a sair das áreas, das margens dos rios e mais para o interior da região. Não que não ainda exista o desmatamento próximo aos rios, mas também isso já acontece de forma mais intensa no interior da região, por causa do processo dos meios de transporte já ter um avanço bem mais intenso aí, tá? E garantindo com isso o escoamento da produção, não só pelos rios, mas também pelo espaço terrestre, tá? A madeira que é destruída da mata, ela é exportada em toras brutas, Vocês têm isso no material de vocês, e ela vai para as serrarias, sendo transformada em pranchas, em tábuas, em esteios, em vigas, que se destinam principalmente ao mercado das indústrias de construção civil e das indústrias de imóveis. Então, esse é o objetivo principal, a forma como ela é retirada da região e para onde ela é enviada, tá? Geralmente elas são localizadas em outra região do país e até mesmo para o exterior. Então se retira a vegetação da região amazônica, se transforma essa vegetação em toras de madeiras, se leva para as serrarias, e aí lá nas serrarias eles transformam isso em tábuas, transformam isso em esteios, em vigas, que é mandada para as indústrias, tanto das outras regiões do Brasil como para outros países, tá? Onde é transformado em móveis e outros utensílios que é utilizado no comércio, tá? Ok, gente? Para comercialização do produto.
Esse processo de extração dos recursos, desse recurso madeireiro na Amazônia, ele é muito intenso e ele leva a grandes consequências. Quando se tira uma vegetação da Amazônia, essa ausência de vegetação, ela não atinge propriamente só a vegetação, mas ela vai atingir também os animais que moram nessa região, ela vai atingir o solo, que fica pobre, que fica infértil, vai atingir também a população que vive nessa região e que sobrevive dessas atividades, né, de forma mais simples. Então, são várias consequências que traz para a região esse processo de desmatamento e de retirada da vegetação. Também uma das funções, né, dos objetivos que se tem em retirar a vegetação da Amazônia é a produção de carvão vegetal. Então, toda a madeira que é boa para a produção de móveis, de casas, ela vai para as indústrias. E aquelas madeiras mais simples, que são mais... que ficam... as sobras, né? Menos selecionadas, elas são transformadas em carvão vegetal, tá? E aí esse processo todo ocorre dentro do espaço amazônico, trazendo assim várias consequências para a região, tá ok, crianças? Então, quem mais sofre com isso, né, com esse processo de desmatação, de retirada da vegetação, é justamente o meio ambiente, né, e as populações que vivem desses recursos naturais. E, consequentemente, isso vai gerar prejuízos para as gerações futuras que não vão ter esses recursos e tudo que esses recursos beneficia a vida da população, tá? A gente vai mostrar algumas imagens para vocês que falam um pouco sobre esse desmatamento, como ocorre, né, todo esse processo aí, e algumas imagens que mostram as consequências desses recursos, desse principal recurso da região amazônica, que é a vegetação. Ok, crianças? Estudem. Beijo, tchau.